Olá, boa tarde. Hoje, dia 15 de março de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários ao vivo aqui pela InfoMoney TV. Hoje eu recebo um dos sócios desse programa, que é o Dr. Carlos Ferrari. Quantas vezes já veio aqui, Carlos? Algumas vezes. Umas 5 ou 6 já, né? Sempre bom estar aqui. Sempre bom que você venha. Daqui a pouco a gente conversa com o Dr. Carlos Ferrari, da NFA Advogados. Ele sempre traz... É impressionante a visão que ele tem do mercado de fundos imobiliários e a visão do que a gente ainda não sabe, né? Porque a gente vê aquilo que já chegou no mercado e o advogado vê aquilo que está sendo debatido e discutido na CVM. Daqui a pouco você vai se surpreender das notícias sobre para onde está indo esse mercado de fundos de investimento imobiliário. Já converso com o Carlos. Deixa eu falar dos destaques da semana, dos fatos relevantes. Eu vou falar um pouco também sobre a declaração do imposto de renda. Vou fazer uma complementação daquele programa que a gente fez. Então, ó, fatos relevantes, foram poucos. Dia 12 de março, o Memorial Office, o FMOF 11, que é administrado pela Coin, anunciou a locação do 20º andar por mais 3 anos, por 3 anos, né? E essa locação corresponde a aproximadamente 0 centavos por cada cota, mas isso é de fluxo de caixa. Eles deixaram claro no fato relevante que provavelmente isso não vai alterar o valor dos rendimentos, porque a vacância é tão elevada no prédio que tem muitos custos aí sendo absorvidos pelo fundo. Então melhora o faturamento, mas provavelmente isso não se reverta em lucro para ser distribuído ao cotista. Também no dia 12/3, o GGR Covep Renda, o GGRC11, que é administrado pela CM Capital Markets, anunciou a aquisição de 34,21% aí de um galpão em São José dos Pinhais. O fundo já tinha a outra parte desse galpão, então ele passou a ser proprietário de 100% do imóvel. Essa aquisição desse pedacinho representa um acréscimo bruto de 0,03498 por cota. Mas o que realmente mudou é que agora o fundo tem o galpão inteiro, já tinha aí quase 70%, agora tem 100% deste imóvel. No dia 13, o BC Fund, o BC Corporate Office Fund, BRCR11, que é administrado pelo BTG Pactual, soltou, acho que a notícia que todo o mercado estava com maior curiosidade de saber quanto que seria a distribuição de rendimento depois da operação com a Brookfield. Então eles anunciaram que a liquidação financeira à vista da operação da Brookfield com o BC Fund foram liquidadas com sucesso. Se você não se recorda, houve uma grande troca de ativos. BC Fund entregou alguns ativos e recebeu outros, e nesta troca o fundo entregou mais do que recebeu em valor de ativo. Então ele tinha que receber uma parte aí em grana, vamos dizer assim, né? Tinha que tangibilizar uma parte dessa troca em lucro. E aí eles apuraram, esse resultado foi de 203 milhões, que equivale a R$ 10,57 por cota e será distribuído aos cotistas. A data exa no dia 14/3, a data do pagamento eu estou vendo aqui, que eu não coloquei no fato relevante. É o que dá fazer essas coisas de madrugada. Mas vão ter outras parcelas disso, né? Vão ter mais cálculos aí. Essa operação foi muito grande e isso vai se repetir. Acredito que a maior distribuição foi essa, do dia de 10,57. A data exa é dia 14. Quem acordou nesse dia e era cotista do fundo vai receber este valor. A data do pagamento agora não me recordo, mas era uma notícia que todo o mercado esperava, né, para saber quanto que ia ser. Bom, destaques aqui, eu vou voltar ao tema declaração de imposto de renda, fazer um complemento e uma correção. Como eu previa, não dá para responder todas as dúvidas que me chegam sobre declaração de imposto de renda. Mas daquele tutorial que a gente fez, que tem sido muito elogiado, durante a semana eu recebi uma mensagem do Emerson Carlin falando sobre a amortização. Eu disse aqui, ó, que se você tem um fundo e recebe a amortização parcial, você deveria então corrigir na sua situação, diminuir do valor, aquele valor que você recebeu de amortização, e dei um exemplo qualquer, nesse fundo aí de exemplo nem pagou amortização, de um fundo que eu teria uma posição de 14 mil, recebi 5 de amortização, arrumei na situação. Até aqui tudo certo. Mas aí o Emerson me falou, Arthur, esses 5 mil que saiu dos seus bens e direitos tem que aparecer em algum lugar. E ele tem toda a razão. Este lugar está aqui, vai ser rendimentos sujeitos a tributação exclusiva. Então eu ponho aqui uma imagem de um informe de rendimentos, é aqui que vai aparecer. Eu incluí na unha aqui R$5.000 só para dar um exemplo, tá? E aonde você faz isso no programa do imposto de renda,
Está lá o rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva, escolhe a opção 6, rendimentos de aplicações financeiras, embora a amortização não seja rendimento, põe o CNPJ da fonte pagadora e põe o valor. Então aí fica tudo certo, equilibrado no seu balanço. A declaração de imposto de renda nada mais é do que um grande balanço do seu patrimônio. Saiu 5 mil de bens e direitos, entrou 5 mil em dinheiro na sua conta. E uma outra, o André Dastri me fez uma correção importante. Eu tinha dito aqui que se eu tivesse deixado de pagar um DARF, ao declarar, eu ia declarar, paguei com atraso, eu ia declarar no mês que eu deveria ter pago, até aqui a informação está correta, e declararia o valor total acrescido de multa e juros. E aí ele fez uma observação muito pertinente, mas aquelas coisinhas de advogado mesmo, de detalhes de tributação, de que o campo diz aí imposto pago e multa e juros não é imposto. Só advogado mesmo para prestar atenção nessas coisas, né, Carlos? Mas ele tem toda a razão. Então, é aí que você declara. Se você pagou com atraso, você declara no mês que deveria ter pago, mas não põe o valor total pago, põe apenas o valor do imposto a pagar, certo? Então fica feita a correção. Os meus agradecimentos aqui ao Emerson Carli e ao André Dastri pela ajuda, pela contribuição com todos. E ao mesmo tempo que eu os agradeço, eu também aproveito para me desculpar antecipadamente com muita gente que me manda perguntas e talvez até mais gente que tenha tentado mandar uma contribuição como eles, e eu realmente não tenho como ler e responder tudo que chega nessa época. Isso aí, muito obrigado aos dois, Emerson e André, um grande abraço para vocês. Não se esqueçam de baixar e ler o Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários. Se você já leu, compartilhe isso com seus amigos e com seus familiares. E conheçam o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, ele está aí com uma página nova, mais bonita. Todo mundo deve ter visto uma tremenda campanha publicitária que a gente fez essa semana, devem ter cansado de ver a minha cara. Foi uma campanha muito bem feita, parabéns todo mundo do Infomoney, obrigado pelos esforços e pela confiança. E você conheça e faça o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Me encontre por aí. Mande sua mensagem, eu vou tentar ler. Agora, tentar responder está difícil, mas ler eu prometo que eu vou tentar ler. Mande sua mensagem, sua sugestão, é sempre bom ter um contato com quem nos assiste. Hora de conversar com o Dr. Carlos, mais uma vez, obrigado, Carlos. Obrigado, imagina. Muito bom que você tenha vindo. E a gente, falando aí durante a semana, tinha tanto assunto para falar, né? E eu tive que, infelizmente, escolher alguns. Mas coisas muito interessantes que você pontuou. Algumas estavam até fora do meu radar, que a gente estava falando agora. Sem dúvida. Isso que eu falei é verdade, né? O advogado ele está envolvido com as coisas que ainda sequer chegaram ao mercado. E algumas nem vão chegar, porque a CVM não nem sempre vai adiante. Né? A criatividade ali na parte preliminar de estruturação, ela tenta ser inovadora, né? A Sim. moda hoje é a inovação. A inovação chega até os fundos imobiliários de alguma maneira. Você busca ali usar o veículo em toda a sua potencialidade. Então aparece um empreendedor falando, eu tive uma ideia nova e tal, queria fazer isso encaixar num fundo imobiliário. E aí ele te procura, você fala, opa, pera lá. Até hoje, pelo que eu sei, isso nunca aconteceu. Aí o caminho é perguntar para a CVM, fazer uma consulta. Muitas vezes essa conversa já vai desde o empreendedor, ele também contacta ou agente direto ou algum administrador ou gestor de fundos, né, para também sentir se aquela estrutura é aceitável, é adequada para o prestador de serviço, que no final das contas vai ser o administrador e o gestor. Sim. Né? E vai assumir todas as responsabilidades da operação. Dúvida. Né? E aí, ou às vezes ele tem a resposta, às vezes o cara conhece, já tem uma experiência grande, ou às vezes ele realmente fica com uma dúvida. Fala, poxa, aqui acho que tem uma zona cinzenta, a gente ainda não testou essa estrutura, apesar do tempo, né, de existência da estrutura de fundos imobiliários, um dos fundos mais antigos que a gente tem no Brasil. Às vezes aparece um modelo de negócio que não tem precedente, né, exatamente como aquele. E aí o caminho é fazer uma consulta à CVM. Hoje em dia a CVM ela está cada vez mais ágil, é verdade. E ela responde às vezes por e-mail mesmo, ela consegue responder algumas consultas rápidas, simples por e-mail, ou você formaliza, a gente pede para que o administrador, a gente faz ali, auxilia ele na redação do texto,
faça uma consulta para a CVM e a CVM tenta voltar com isso no prazo mais rápido possível. A dificuldade é que não é uma resposta, se for muito complexa, ela não vai voltar com a velocidade que o empreendimento precisa. Né? Se estivesse entrevistando então, um pouco alguém mais da de CVM, paciência. ele ia falar, às vezes chega cada pergunta cabeluda que a gente não tem resposta na ponta da língua. E aí tem que debater internamente com a área técnica e tal. Sem dúvida. E isso pode levar tempo mesmo. E às vezes ele tem que mandar para o colegiado, ou ele tem que buscar para ver se o colegiado já se manifestou sobre aquilo. A gente sabe das limitações que existem ali também. Né? Mas nisso eu concordo com você, a CVM tem feito um trabalho excepcional. Cada vez melhor. Do possível, tanto na normatização quanto na fiscalização. A CVM tem sido fantástica. Sem dúvida. Bom, o primeiro tema que a gente separou, e era o que a gente estava falando, era de fundos voltados à administração pública. Tá aí um tema, né, praticamente inovador. Exato. Né? A gente ouve muito falar dessa estrutura, talvez alguém mais antenado viu no jornal, sai com notícia e tudo mais, mas algumas iniciativas ainda isoladas. Né? A gente conhece, acho que o primeiro fundo que cuida aí de ativos diferentes e tinha interferência pública de maneira geral, assim, no sentido de usar o espaço público de maneira direta, é o Porto Maravilha. Então acho que ali a Caixa já pegou um leilão público, leilão de CEPACs, e colocou aquilo no patrimônio de fundo imobiliário. Ali foi um pioneirismo, vamos chamar assim, do Fundo Porto Maravilha. Mas esse fundo ele tem o patrimônio dos papéis, dos CEPACs. Exato, né? Que é um potencial construtivo, né? Uma concessão de construção que ele vai entregar ali para fazer o desenvolvimento daquela área. Então, nessa mesma linha, o Estado olha para o fundo imobiliário para poder gerir melhor, né, o ativo dele. O CEPAC é um ativo do Estado, é um direito que ele tem de entregar espaço físico, né, com potencial de construção. Então ele fala, poxa, eu vou colocar num fundo aqui os meus imóveis realmente, né, porque eu tenho dificuldade para alugar, tenho dificuldade para comercializar. Existe uma série de limitações. No caso da Companhia Paulista de Parcerias, aqui em São Paulo, no ano passado, se identificou que ele estava tentando se desfazer daqueles 240 e tantos ativos há alguns anos, né, sem sucesso, sem nenhum avanço, praticamente zero, né, nem para comercialização de venda, nem do ponto de vista de locação, e muitas vezes a manutenção é ruim também. Né? Então o fundo imobiliário passou a ser um veículo que consegue melhorar em muito a potencialidade daqueles imóveis, atrair o interesse do particular para transacionar com esse patrimônio que, se estivesse na carteira do patrimônio do ente público diretamente, você nem quer olhar, você não chega nem para fazer uma análise. Ele fica fora, vamos chamar assim, se tivesse uma bolsa de valores de imóveis, né, esse ativo público ele nem entra nessa bolsa, você não encontra ele no balcão de comercialização. E ao não entrar, embora seja público, ele não é transparente. Sem dúvida. Você imagina que hoje quem fala se a transação foi boa ou foi ruim é o Tribunal de Contas do município. Não, o risco, e o particular correr um risco como esse é muito ruim. Então você, vou comprar esse ativo para desenvolver, vou demolir, fazer um prédio e tudo mais. E aí o cara, mas se eu comprar do Estado diretamente, vai vir um Ministério Público e vai dizer que o preço que eu paguei não foi o preço certo ou algo aqui. Começa uma série de dúvidas em cima da segurança jurídica daquela aquisição. Ao transferir esses ativos da maneira adequada para dentro de um veículo como o fundo imobiliário, a comercialização ela é inquestionável. Ela vai seguir, claro, todas as regras de gestão que o fundo precisa observar, as regras combinadas expressamente naquele regulamento, para atender a finalidade ali do fundo especificamente, mas não tem nenhum mistério quanto à segurança jurídica, quanto à capacidade de venda ou de locação ou disposição daqueles ativos pelo fundo imobiliário. E depois qualquer um vai ter acesso a demonstrações financeiras auditadas. Sem dúvida, sem dúvida. A auditoria de todo o patrimônio, a governança, né, que o fundo imobiliário tem naturalmente, permite ao Estado se utilizar dessa personalidade jurídica, né, do fundo imobiliário para ganhar um pouco mais de credibilidade. Exato, curioso isso, né? Ele se utiliza desse veículo, dessa figura, para poder ganhar credibilidade e se inserir no mercado imobiliário da maneira mais eficiente, mais adequada, né? E aí, possivelmente, quem está assistindo deve falar, mas esse é um fundo que eu jamais investiria, isso aí o pequeno investidor não vai conseguir avaliar.
Não tem o menor problema, nem todo fundo é feito para o varejo. Claro, né? Nem claro. todo investidor tem o mesmo perfil que o seu. Claro. Né? Por outro lado, deve ter gente assistindo falando, nossa, eu gostaria muito de ser cotista desse fundo. A ferramenta é muito versátil e ela permite essas inovações, vamos dizer assim. Vamos pensar um pouco. O BC Fund nasceu de um grupo de investidores institucionais. Ele nasceu os fundos muitas vezes começam e são criados, as carteiras dele, dentro de um grupo menor que não é o varejo que a gente encontra aí hoje compondo o IFIX. Então, são veículos que vão formar uma carteira mais sólida, criar um histórico, né, um behavior de carteira, onde vai ter uma amostragem da velocidade, do comportamento, da qualidade daquele fundo, e muitas vezes ele vai se tornar, por que não, um fundo de varejo. Ele pode ir a leilão, fazer um secundário, ele pode trazer um aumento de capital para fazer novas aquisições ou novos e aí depois ele novos já está investimentos. Consolidado, ele já mostrou a cara dele, Pois já tem, né, balanços dos períodos passados, aí sim pode ser que o varejo se interesse ou não. Sem dúvida. E a maioria desses fundos, eles vêm pensados com classes de cotas, inclusive, claro, né, para separar risco. Claro. Você permite, o fundo aceita em você criar classes diferentes de cotistas, sem dúvida nenhuma, aquele que vai integralizar os ativos, ele tem uma classe naturalmente própria, se é o Estado, se é o município, até a União Federal, por que não, né, buscando transformar um patrimônio que está ali no ente político, que não tem valor tão preciso. Né? Muitas vezes a contabilidade, né, da União Federal, dos estados e municípios, ela não traz aquele ativo sequer precificado. E ao você transferir esse patrimônio para um fundo imobiliário, você já, de um momento ao outro, você já criou valor, né? Sim. Antes mesmo que ele comece a desenvolver a sua atividade, você cria valor. O Estado de Minas Gerais fez o Fundo Imobiliário de Minas Gerais e o Fundo de Ativos Imobiliários de Minas Gerais. Ele tem dois fundos imobiliários distintos, um é só para alocação dos bens imóveis que eles vincularam àquele fundo, e o outro é para comercialização. Então eles separaram um para compra e venda e outro para renda. Assim, eles já criaram essa... Exato, vamos dizer assim. Perfeitamente. É muito adequado, né, ao veículo, e talvez seja pouco explorado. A gente viu o uso, a tentativa do uso do fundo imobiliário ali na Operação Água Branca, né, na Operação Urbana Água Branca, que, enfim, acabou ficando pelo caminho até por falta de interesse, muitas vezes, da população, né, que não teve quórum nas audiências públicas que se precisa para seguir adiante com uma pena. Uma das estruturas era que as pessoas que detinham direitos imobiliários naquela região trocassem os seus direitos imobiliários por cotas do fundo. O fundo poderia, então, relotear o espaço urbano, então aquela teia de emaranhados de ruas e espaços, você não sabe quem é o confrontante, você não consegue consolidar uma matrícula, a dificuldade de expansão urbana é muito grande. O fundo imobiliário permite, né, você unificar aquele patrimônio todo, criar uma gestão potencializada naquela área para loteamento, para uma grande corporação, multifaseada, multiuso, etc. E todos aqueles que trocaram seus ativos vão ser titulares da remuneração daquele patrimônio, não perderam, né, nenhum tipo de recurso, não houve diminuição de patrimônio, pelo contrário, e poderão inclusive se desfazer, né, com maior liquidez. Sim, né, ele vai aquela coisa toda. Eu preciso um pouquinho. Não tá. Então aceita-se, né, essa mecânica que parece que o Estado demorou para entender que o fundo imobiliário permite a ele ter essa autonomia, ter essa faculdade, né, de ser bastante mais ágil e de buscar oportunidades de negócio que até então ele está olhando meio à distância. Então, esse não saiu, não é que saiu, não houve nem quórum na audiência pública. Agora, esses dois do governo de Minas Gerais, eles já existem efetivamente, já estão existem e registrados funcionam, na sem dúvida. E tem um do governo do estado de São Paulo que está tem o CPP, para sair. Isso. Já existe, né? Esse aí tá licitado, vamos chamar assim, porque a mecânica de transposição dos imóveis ou de aporte, de integração de capital das cotas com os imóveis, isso independe de licitação, não há nenhuma dificuldade até aí. O que foi feito, e é o entendimento já superado com bastante propriedade junto ao Tribunal de Contas aqui do Estado, o TCE,
foi que o Estado deve fazer uma licitação na medida em que ele vai contratar um prestador de serviço, né? Então, ao montar o fundo, eu tenho que contratar um prestador de serviço, portanto, eu vou escolher ali uma pessoa que tenha uma certa uniformidade na sua atividade. Então, eu não vou escolher um ou outro, eu vou fazer uma licitação. No caso de São Paulo, foi feito via pregão, né? E aí, enfim, eu não sei se os critérios para contratação, menor preço, pura e simplesmente seja o mais adequado. Aí é uma questão de melhorar um pouco essa compreensão. Nem sempre o menor preço traz a melhor qualidade, né? Objetivamente falando. Mas ele, fora isso, ele está só aguardando o término ali da análise da carteira, a diligência, a aprovação de regulamento e protocolo na CVM para poder levar adiante esse fundo. E a gente ouviu já a sinalização do próprio governador, dizendo que quer continuar com esse procedimento, agora que ele deixou de ser prefeito. O João Dória, ele tentou, né, fazer aqui o fundo imobiliário da cidade de São Paulo em Pinheiros, com os ativos de Pinheiros, e agora ele quer tentar levar adiante essa ideia, que já existe um fundo imobiliário do Estado, ele quer buscar outras oportunidades, outros ativos para também compor fundos imobiliários com ativos públicos, né? E aquela ideia que é mais do que inovadora de colocar o metrô num fundo imobiliário, você pode comentar isso? Essa talvez também seja uma outra vertente do uso de fundos imobiliários, e com muita maestria, me parece. Acho que foi houve um pregão, né, houve uma licitação pública para concessão do direito de uso das estações, né, de ônibus e metrô ali aqui do estado de São Paulo. E você poderia se inscrever nesse pregão usando uma empresa para receber esse patrimônio, esses ativos, explorá-los, né, na sua empresa, na sua SPE, um consórcio, como sempre se faz, e nada impede que você utilize esse direito por meio de um fundo imobiliário. Então, o vencedor dessa licitação, dada a estrutura, né, mais eficiente de gestão, de governança e até fiscal, se utilizou para fazer a licitação o veículo fundo imobiliário. E ele foi logrado vencedor, então, portanto, a concessão de uso desses espaços públicos, né, que são as estações ali do metrô, estarão agora, né, sob gestão, sobre o patrimônio, né, de ativos de um fundo imobiliário. E ele vai começar a criar toda a estrutura de lojas, restaurantes, enfim, toda a sorte de utilização geradora de renda imobiliária nesses espaços. Então, mas o governo de São Paulo paga aluguel pelo espaço da estação do metrô, ou o fundo só vai explorar a parte comercial? Não, o fundo fez uma proposta justamente para comprar o direito de usar aqueles espaços todos. Então, ele manda um valor que ele vai pagar para usar aquele espaço, e a partir do recebimento, logrando vitorioso o licitante, ele passa a ter o direito de concessão de uso desses espaços, e ele, fundo imobiliário, vai se remunerar por meio das locações que ele vai procurar. Percebe? Então é um fundo de varejo, isso aí, cujas lojas são em estações do metrô. Exatamente. A dificuldade e a inovação jurídica que a gente estava comentando é que o fundo não consegue comprar a propriedade. Não há uma matrícula do metrô, né? Isso a gente não vai encontrar lá na auditoria do fundo. Se você procurar lá o número da matrícula da estação de ônibus, ela não vai aparecer, né? Os espaços públicos, muitas vezes, eles não estão individualizados em matrículas específicas, espaços dominicais, assim por diante. São áreas determinadas, é verdade, mas não tradicionalmente formalizadas por essa mecânica. E aí o fundo teria a concessão por um determinado número de anos. Do espaço imobiliário, perfeito. E hoje a CVM teria uma resposta na ponta da língua, falar, não, ok, isso já está previsto? Já, sem dúvida. A CVM já deu, de certa maneira, autorização de constituição desse fundo, ele já está registrado, já existe, né? Ele já participou da licitação, enfim, e não vejo nenhuma restrição para esse procedimento. Ele vai ser um fundo que o ativo dele não vai ser ali a propriedade imobiliária, né? Porque ela vai continuar a ser detida pelo ente público ali, pelo concessionário, e ele vai, pelo concedente, ele vai ser o concessionário daquele espaço, né?
A gente vê isso em aeroportos, a gente vê isso em rodovias, a diferença muitas vezes é se é infraestrutura, se é imobiliário, esses assuntos andam juntos. Né? Mas claramente aqui não há nenhuma dúvida que a atividade imobiliária mesmo, por essência. Você vê que interessante como esses fundos estruturados, não só o fundo imobiliário, são soluções inteligentíssimas. Né? Já teve um FDIC de vendas de determinadas bilheterias dos trens da CPTM. Tá perfeito. E agora um fundo imobiliário explorando o espaço comercial das estações de metrô. A gente vê isso no Rio de Janeiro, enfim, acho que para qualquer área que precisa de uma melhoria, né, nesses serviços, né, o usuário vai ser muito impactado positivamente. Né? Ele vai ter, a gente identifica, a gente viu mais de perto aqui em Congonhas como mudou, né, a qualidade do número de restaurantes, o número de imóveis, lojas, a alternância dessas lojas, o mix, a atuação contínua, né, de um proprietário, vamos dizer assim, um locador, né, que tem ali um interesse muito mais efetivo do que o anterior, que ele tinha um espaço lá que ele achava que aquilo não era uma receita na qual ele deveria se debruçar, e até porque não é mesmo, ele não tem essa capacidade, tem tanta coisa para se preocupar na operação do aeroporto que o varejo fica por... não tem a eficiência que tem um gestor de um fundo imobiliário, um gestor ativo de um fundo imobiliário que está o tempo todo olhando para oportunidades, o mezanino, o quiosque, ele identifica a movimentação das pessoas na região, ele coloca infravermelho, o GPS, ele tem N ferramentas para investir naquele negócio que no final das contas é o core business dele e é o único business dele. Né, fazer a exploração econômica daquelas áreas da maneira mais eficiente produtiva possível. Né? Então e o Estado não está perdendo em nada, porque ele escolheu o preço, né, que ele deveria conceder, e ele vai ter a sua remuneração, ele vai ter o espaço ali bem cuidado, bem zelado, né, e a remuneração adequada. E a sociedade ganha, além de tudo, ganha em transparência, como a gente falou. Isso tudo com balanços auditados públicos nos sites da CVM para quem quiser pegar, no site da B3, enfim, todo mundo ganha com isso. No limite esse é outro desafio dos fundos imobiliários que hoje, em comparação com a BR Properties, né, ou com outra empresa imobiliária patrimonial, os fundos têm que divulgar até o valor da locação, né? Então, assim, é até desleal para o fundo imobiliário quanto ele tem que dar de transparência, né? E as empresas muitas vezes não precisam tanta transparência assim, até como segredo de negócio, como estratégia comercial. E os fundos não, eles estão de peito aberto, vamos chamar, né, dessa maneira, para ir adiante. Claro que na minha posição é muito mais fácil falar, mas eu acho que transparência gera valor e todo mundo ganha com isso. Se você não quer que a sociedade saiba quanto você paga de aluguel, você não alugue uma propriedade que pertence a um veículo que não é público, mas que alcançou poupança popular para comprar aquilo. Né? Se eu faço uma oferta pública de emissão de cotas e qualquer aposentado, qualquer pessoa da sociedade pode comprar, eu tenho que me reportar publicamente àquelas pessoas. Né? Eu alcancei a poupança popular, eu tenho que dar a maior transparência possível. Acho que todo mundo ganha com isso. E a gente isso é um pouco de maturidade do mercado, dependendo do tamanho do mercado, da amostragem do mercado. Você até pode ter operações com NDAs, operações específicas e tal. Isso fica irrelevante para aquela montante grande. A gente vê isso no mercado americano, sempre uma comparação ruim de fazer pelo tamanho e pela pujança do mercado, mas lá todos os números estão abertos. Você entra ali no site de compra e venda de imóveis ou de locação e tal, você vai encontrar ali histórico preciso de todos os valores. E é claro, é 100%? Não, é uma amostragem relevante e você pode ter operações fora da curva que muitas vezes você não vai enxergar porque houve um acordo de sigilo, mas a gente caminha para isso. Falando nisso, a gente caminha, infelizmente, também para o fim. A gente tem mais poucos minutinhos aqui. E um outro assunto que a gente queria falar era da instrução normativa, resolução, né? 4661, né? Que traz aí uma expectativa muito grande de que os institucionais venham para o mercado de fundos imobiliários. É isso que se Acho espera. Até que eles já estão vindo em alguma medida comprando cotas. É verdade. Mas, sem dúvida, eles têm sido resistentes a isso, né? Você tem sentido isso nas conversas? Acho que a única sensação que teve é que faltou um alinhamento, né, entre a edição da norma e aqueles... combinar com os russos, né? Vamos combinar com os jurisdicionados. Você receber uma legislação que você talvez não tenha participado no detalhe para entender como ela funciona,
faltou a tal da regra de transição, né? A gente está vendo muito hoje isso com a necessária reforma da Previdência, mas faltou uma regra de transição. Então os fundos a partir de ontem, né, desde a edição da norma, eles não podem mais comprar os ativos imobiliários, que são assim uma certa cultura do fundo de previdência, o fundo de pensão, o investimento em ativos imobiliários, né, na essência, assim, eles têm essa vocação quase que de ter ativos imobiliários nas suas carteiras, né, e parcerias com outros fundos ou sozinhos e assim por diante. E tem um histórico muito grande a esse respeito, e quando se fala de fundo imobiliário nessa seara, fundo de investimento nessa seara de fundos de pensão, logo vem à mente os fundos de private equity, que os fundos do Greenfield e tal. Então está tendo uma interpretação equivocada, né, que fundo de investimento é tudo a mesma coisa, né, então está faltando talvez um entendimento de como é o comportamento e a governança de um fundo imobiliário, né, tal a qualidade, a ausência de históricos, nenhum histórico ruim, a distância que ele tem dos fundos de investimento e private equity, apesar que lá também tem administrador, tem gestor, tem CVM, tem Banco Central. Tem muita coisa, e a maioria do que se faz em FIP são coisas boas, importantes para o país, também. Mas ficou muito marcado porque a Lava Jato escancarou aí um monte de porcaria que foi feita com FIP, né? Perfeito. E o fundo imobiliário, ele, no caso dos fundos de pensão, ele não vai ter fundo de corporação, então vai ser fundo com ativos mesmo, fundo com imóvel ali colocado, com a devida avaliação, com laudos, etc., que não tem muito como criar né, estratégias que não sejam positivas. Você repetitivo aqui, continuar falando da transparência, da qualidade, da qualidade da informação. Da forma de investimento. Agora, outra coisa da norma é obrigá-los a vender os ativos que eles já têm, e isso acho que é aí que está a maior resistência, né? Embora eles possam vender para um fundo imobiliário e se tornar o único cotista do fundo imobiliário, então troca uma linha do meu balanço e resolve o problema. Não é tão simples. Não é tão simples, né? Porque o comprador tem que pagar o ITBI. E o comprador é ele mesmo, né? Não só o ITBI que vai prejudicar, isso pode ser acompanhado talvez em alguns municípios de entender esse movimento, mas não só essa questão, a gente tem alguns outros pontos que eles têm que amadurecer, e espero que isso aconteça rápido, não é difícil solução, mas muitas vezes a gestão do ativo imobiliário sai da mão dele e vai para alguém. Precisa estar muito mais perto do assento do cotista do que livremente na mão do cotista. Sim. O mandato que alguns fundos de pensão possuem não é um mandato discricionário, ele não tem a discricionalidade quando ele investe no ativo imobiliário. Então ele está acostumado a olhar o contrato de locação, a resolver aquela pendência, acompanhar o dia a dia do ativo. Quando ele transforma isso num investimento em fundo imobiliário, ele pode continuar participando dessa seara. Ele ainda não percebeu muito como fazer isso, mas seguramente há como criar essa ingerência. Comitê de cotistas, representantes de cotistas. A gente já viu isso acontecer, até o ativismo de fundos de cotistas já criou espaços mais que suficientes para isso acontecer. E o que falta é mostrar que essas ferramentas são eficientes para suprir, né, essa necessidade de governança que eles enxergam. Acho que isso vai acontecer ao longo do tempo naturalmente. Infelizmente a gente está chegando ao fim, não sei se você reparou, todo mundo vem aqui e fala, eu queria uma canequinha dessa, né? O Ferrari não, ele traz uma de presente para mim aqui, viu? Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você. Isso, você é sempre muitíssimo bem-vindo. É impressionante como, né? Quem nunca assistiu, fala, putz, hoje vem um advogado, vai ser chato pra caramba. É totalmente diferente, ele traz assim uma visão impressionante. Gosto muito quando você vem. Que bom. Ele gosta também. Que bom, fica à vontade. Para você, um grande abraço, um ótimo final de semana, a gente se vê na semana que vem.